primeiro, parabéns por essa temporada cheia, com conquista da Copinha e também da Copa do Brasil, além de um vice-campeonato. Queria que você falasse justamente sobre isso, sobre o fato de vir de uma temporada vitoriosa, mas também de um calendário muito cheio. Nessa reta final agora, que é também o começo, porque já vem a Copinha, o desafio, essa gestão física é de fato o maior nesse momento? A gestão física é o maior desafio nesse momento? Então, ano passado, primeiramente, boa tarde para todos e todas. Ultimamente, a gente vem chegando em todas as competições desde o ano passado, né? E quando a gente chega em todas as finais, por consequência, aumenta o número de jogos. E ano passado a gente acabou fazendo todos os jogos da temporada, inclusive na Copa São Paulo, que a gente também considera a temporada daquele ano. Isso é um benefício em termos competitivos de quem consegue alcançar, né? E o São Paulo vem alcançando esse protagonismo na competição, mas por consequência disso tudo traz o desgaste, né? Mas nós temos muitos atletas, então a gente conseguiu oportunizar todos eles, também atletas da categoria inferior do Sub-17, que nos auxiliam nessa rotação, né? Nesse pertencimento em cada competição e nessa minutagem também em cada competição. Isso nos auxiliou bastante no que diz respeito ao grupo, assim, né? A oportunidade do grupo. Então é um desafio em termos competitivos, de resultados, mas a ênfase principal do clube, missão principal do clube é desenvolver em excelência esses atletas. E a gente entende que quanto maior o número de jogos, melhor a gente consegue atingir essa missão principal, que é desenvolver os atletas em excelência. Você pode perder assim alguns jogadores, vocês vão competir com Paulistão e Brasileiro. Então o calendário para o profissional é uma loucura. E talvez eles tenham que olhar para os seus jogadores, se está preparando para a Copinha, para ocupar alguma vaga no Paulistão, como aliás teve um jogo inteiro o ano passado lá em Ribeirão Preto. Você acha que você trabalha um time que pode não estar em todos os jogos da Copa São Paulo? Então, até essa semana acabou saindo o calendário também do futebol de base, né? E aumentou o número de jogos também do futebol de base. Inclusive antecipando o Campeonato Brasileiro do Sub-20 para fevereiro. Então imagina, se a gente chegar na final da Copa São Paulo, a gente vai ter aí menos de 3 semanas para a estreia também do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então aumentou e dificulta um pouco nesse sentido no que diz respeito à formação. Já no que diz respeito ao profissional, como eu disse anteriormente, a missão do clube é disponibilizar esses atletas o mais preparados possível para que o departamento profissional consiga oportunizá-los. A gente tem que estar preparado enquanto isso, né? A gente, esse ano na Copa São Paulo, conseguiu preparar bem essa rotação, né, dos atletas no Campeonato Paulista. Pode ser que isso aconteça, a gente ainda não conversou de uma forma formal para ajustar esses detalhes, mas se acontecer, pode ter certeza que a gente está preparado. A gente está levando também um grupo, alguns atletas sub-17, justamente para suprir essa necessidade. Mas lembrando, quando a gente trabalha no sub-20, a gente sabe qual é a missão principal, que é oportunizar esses atletas em excelência para competir no departamento profissional, independente da competição onde a gente estiver. O Alan, em cima disso também queria te perguntar, porque esse ano o São Paulo teve muitas movimentações ali de jogadores, né? E teve a conquista da Copa do Brasil do 20, também a derrota no Paulistão. Queria que você falasse um pouco o quão importante foi para o grupo e para você especificamente essa vitória na Copa do Brasil para chegar também confiante para a Copinha. Então, foi muito importante, né? Primeiro que chegar em finais é muito importante porque, para além do protagonismo desses atletas, né? O protagonismo da formação da instituição, né? Então, o São Paulo sempre foi protagonista nas suas categorias de base e vem mantendo isso em excelência, chegando nas finais e alcançando alguns títulos. Obviamente, vão ter finais que a gente não vai conseguir o objetivo principal, ou por méritos de adversário, ou por equívocos nossos e aprendizados nossos, né? Enquanto comissão técnica e instituição. Chegar em finais é sempre muito bom e sempre muito importante para todo mundo. E isso nos fortalece enquanto unidade, enquanto equipe, mas também enquanto jogador, enquanto indivíduo. Aconteceu a mesma coisa ano passado, né, com a Copa do Brasil, e nos fortaleceu muito enquanto unidade, enquanto equipe, para a Copa São Paulo. Isso nos aproxima de conquistas e de performance, mas não garante a performance e nem o título. Mas, sem dúvidas, a gente está muito preparado, o título nos ajudou mais uma vez, a derrota do Campeonato Paulista nos ajuda enquanto aprendizado. E a gente está muito preparado para tentar se aproximar mais uma vez desse bicampeonato. Alan, quando você olha para os relacionados, tem meio que uma diferença de gerações, né? Tem jogadores que já estão atuando como profissional, no final desse ano, inclusive, chegaram a fazer as estreias com o elenco profissional. Você olha jogadores que ainda estão nessa transição e jogadores, como você disse, do Sub-17. Como que está sendo lidar com essas gerações diferentes, pensando tanto na parte física, mas também no psicológico desses mais novos? Então, a Copa São Paulo tem esse desafio, né, de juntar algumas gerações
buscando uma performance primeiro significativa em termos coletivos, depois individuais, né? Muitos meninos, muitos atletas desse grupo já participaram da Copa São Paulo anterior, mas não no sentido de protagonistas, no sentido de estar performando como titular da equipe, né? Muitos deles já vivenciaram, e é o que vai acontecer com essa próxima geração. Eles vão vivenciar não como protagonistas direto, né, da equipe no que diz respeito à titularidade, mas já trazendo uma bagagem competitiva, né, e emocional para eles. Essa competição nos ajuda enquanto a isso, para que nos próximos anos, nas próximas competições da Copa São Paulo, eles sejam de fato protagonistas nesse sentido. Então é muito importante esse processo como um todo. O clube entende isso de uma maneira muito positiva, né, no desenvolvimento desses atletas, e é o que a gente acredita, é o que consta no nosso caderno metodológico, naquilo que a gente tem enquanto método de formar o atleta, né? E é o que a gente está buscando cada vez mais, oportunizar a todos no seu desenvolvimento de uma maneira integral, mas também buscando performance e nos aproximando sempre de vitórias, porque formar jogadores vencedores é uma das principais missões nossas aqui, mas, de novo, o principal objetivo, formar protagonistas para que possam performar em excelência no departamento profissional. Alan, até aproveitando essa sua deixa e aprofundando um pouco a pergunta do Edu, aproveitar no elenco profissional. Esse pode ser o cenário de São Paulo nessa temporada, com problemas para contratação, falta de dinheiro. A gente sabe que eles acabam subindo, mas como é que se dá isso no dia a dia? Como é que acontece? Vocês oferecem, a comissão técnica do profissional pelo que ela vê nos jogos, ela frequenta aqui, parece que o Crespo ainda não veio nessa passagem de São Paulo, ainda não veio aqui a Cotia, vai vir, vocês já vão estar em Sorocaba. Como é que se dá a passagem do atleta aqui da base para o profissional? É uma questão que o Crespo, a comissão técnica do profissional vê, vocês chegam a oferecer ao atleta, é do que ele está observando nos jogos da Copinha, como é que dá o dia a dia? Então, primeiro nós temos alguns profissionais responsáveis pela transição de atletas, né? Nós temos tanto o professor Muricy Ramalho, Mitou Cruz e o Márcio Araújo, são pessoas diretamente responsáveis no que diz respeito à comunicação interna, e também nós temos algumas ferramentas, alguns métodos de avaliação subjetiva desses atletas para que possam ser entregues posteriormente a uma promoção ou não desses atletas. A condição geográfica do CT da Barra Funda para o CT de Cotia dificulta cada vez mais, e além disso o calendário das duas equipes, né, tanto do profissional quanto do sub-20, dificulta esse elo de comunicação presencial. A comissão do Crespo esteve aqui, o Crespo ainda não, mas a comissão dele já esteve aqui, como a comissão anterior também do Zubeldia esteve aqui. A gente também constantemente costuma ir para lá quando não vai o Alan, vai algum auxiliar técnico ou vai um coordenador, para que a gente possa estar sempre alinhado no que diz respeito à transição desses atletas. Então são alguns métodos. Quando não dá na comunicação presencial, nós temos três profissionais extremamente qualificados e com bagagem, né, de formação de atletas, que estão sempre se comunicando para que a gente possa alinhar cada vez mais esse processo de formação. E quando isso não consegue acontecer de uma forma presencial, a gente tem sempre essas avaliações desses atletas de forma individual, que também nos auxiliam, né, e auxiliam o departamento profissional para que possa cada vez mais minimizar esse gargalo que é da transição, e a gente possa diminuir cada vez mais essa comunicação. Desculpa, esse gargalo da transição, e aumentar cada vez mais essa comunicação. Perfeito.